Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindas. Espero que já tenha aí pegado uma água, um chazinho. A gente aqui quer fazer um bate-papo com vocês essa noite, começar o que a gente chamou de a imersão da viagem da Iris. Né, a gente vai ter 3 dias aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os desafios do ciclo da vida, principalmente quando a gente fala a partir de 35 anos. Começa ali a ter uma sensação da gente querer alinhar a nossa identidade, a nossa carreira, e a gente vai com vocês buscar ali um momento para a gente chegar mesmo nesse plano de transição, né, e voltando a ser de fato quem nós somos, conectando com a nossa essência. Se você que está aqui conhece mulheres que estão enfrentando esse desafio, que se queixam, que eu não sei se eu estou fazendo, está dando certo, eu não estou sentindo que tem alguma coisa diferente, que não é por aí, traz ela para cá, compartilha, manda essa live também, chama ela para cá, tá bom? Bom, e para isso eu convido o Penha. Vamos conversar? Você se apresenta, por favor? Sim, claro. Bom, muito boa noite, eu sou a Penha, eu sou farmacêutica, venho de uma trajetória aí de muitos anos no mundo corporativo, decidi fazer uma transição de carreira recentemente e agora estou no empreendedorismo, trabalhando com mulheres, principalmente mulheres 40 a mais, que buscam hoje o seu lugar, né, de acordo com a sua identidade, fazer aquilo que realmente tem a ver com os seus desejos, com as suas escolhas. Além disso, eu também trabalho um pouco com a questão da liderança feminina, porque tem um outro tipo de mentoria que eu também faço hoje, que é para mulheres que querem aí se tornarem líderes e fazer todo esse papel de liderança, se sentir como líder, porque a gente hoje, no papel de mulher, muitas vezes antes de passar a palavra para a Carol, eu queria falar por que a gente escolheu esse nome, a imersão da viagem da Íris. Então, a Íris é uma deusa grega que conecta sonhos com realidade. Então, ela conversa desde o submundo, né, ou seja, dos terrenos até os deuses. Então, na Grécia, eles acreditavam que a deusa Íris, ela tinha capacidade de levar os sonhos dos mortais para os deuses e assim eles conseguiam transformar esses sonhos em realidades. E como a gente está falando hoje de como a gente transforma os nossos sonhos em realidade, a gente escolheu esse nome para representar essa imersão, de como a gente consegue, nesses 3 dias, fazer com que vocês também transformem os sonhos de vocês em realidade, através de informações, através de conhecimento, do seu autoconhecimento, da sua identidade. E agora eu vou passar a palavra para a Carol, para ela se apresentar um pouquinho mais para a gente. Então vamos lá. Eu sou a Carol, assim como a Penha, eu também sou farmacêutica. Sou mãe do Bruno, um filho de 6 anos, e sou apaixonada por desenvolvimento de pessoas. Já fiz vários processos, inclusive estou voltando ontem, né, de uma pós que eu estou fazendo de psicodrama e psicodrama com cavalos. E hoje a gente vai dar início a uma série muito especial, que é essa que a gente está falando. Então, é a nossa primeira série aqui, então a gente está bem feliz com esse momento, né, e ansiosas, espero que seja muito proveitoso para todas. Se vocês puderem, compartilhe aqui nos comentários seu nome, de onde você está falando, para a gente te conhecer um pouquinho mais, entender que momento da carreira você está, se o que a gente está falando faz sentido com você, assim a gente também consegue ter um feedback do que a gente está falando aqui, tá bom? Então, acho que para a gente introduzir aqui o tema, a gente escolheu aqui trazer um pouquinho de como que a gente se conheceu, né? Eu e a Penha, o porquê que a gente topou esse projeto, onde esse projeto nos toca. Então, eu e a Penha, a gente nos aproximou em 2016, quando a gente teve a oportunidade de trabalhar juntas numa empresa multinacional farmacêutica. Nós temos um perfil muito parecido, a gente é bem organizada, prática e comprometidas com as entregas. Mas, nos nossos últimos anos, por conta de várias transições que aconteceram na empresa que a gente trabalhava, a gente está entendendo que as nossas conversas sobre mudanças de rumo de carreira profissional, né, por conta desse ambiente, começaram a se intensificar.
E aí, cada uma com as suas dores, angústias, começamos a buscar uns caminhos para entender melhor esse momento que a gente estava passando, o que que a gente estava passando, queremos desistir, o que está acontecendo. E aí foi nesse momento que a gente olhou para frente, para uma das forças que não influenciam quando a gente pensa em mudar e jogar tudo para o alto. Não é um fato único, isolado, né, eu acho que são vários fatores aqui que eles acabam se intensificando neste momento, e claro, não é por acaso que eles chegam no 40, então não foi coincidência, né. Então por isso é isso que a gente quer falar aqui. Eh, Acho que um dos Carol, e princi também acho que pode é importante só a gente trazer que nesse decorrer de trabalho corporativo, a gente também observou muitas outras mulheres, normalmente nessa mesma faixa etária, com esse mesmo tipo de angústia, né? Ou seja, tinha sucesso profissional, né? Estava onde queria, às vezes profissionalmente, mas faltava algo. A gente sentia muito isso, né? A gente observava isso muito no nosso meio. E logo posteriormente, conversando com outras mulheres fora do mundo corporativo, já na parte de mentoria, a gente também observa que isso acontece com muitas mulheres nessa faixa etária. Então, acho que isso foi também um ponto que acendeu uma luz vermelha para a gente, falar, poxa, existe alguma coisa em comum nessa faixa etária que faz com que as mulheres, mesmo tendo trilhado um caminho, né, que a gente vê, que eu costumo chamar de script, que a gente tem, né, a gente normalmente cresce e a gente tem um script a seguir, né, que a gente estuda, se estabelece no mercado profissional, casa, muitas vezes tem filho ou decide não ter filhos, e espera aposentadoria, né? Só que esse script já não está mais funcionando. Então, por que que ele não está funcionando? Né? O que que tem em comum nessas mulheres que fazem com que, por mais que esse script tenha seguido até ali como o desejado, não está mais funcionando, não está trazendo plenitude para essas mulheres. Boa, Pê. Não é, então, por um acaso, uma coincidência, uma exclusividade minha e da Penha, e foi justamente por isso que a gente resolveu dar início a esse projeto. E aqui, uma das coisas que a gente notou, né, nesse nossas conversas, nessas andanças por esse momento, é que, claro, a gente tem um resultado muito claro, que é a influência de uma geração, na geração X. Mas poxa, o que que tem a geração X? O que que ela traz, né? A gente é moldado para chegar onde nós somos por conta de influência do que a gente viveu, né? Do que como a gente viveu, como a gente desenvolveu a nossa jornada de vida. E isso tem muita influência da nossa família, nossos pais e ex-avós, principalmente, que vieram, né, de uma fase de guerra, de instabilidade econômica, de um padrão bastante diferente hoje do que a gente vive. Mas foi o contexto que a gente viveu no passado. E claro que isso traz diretamente a influência do que somos hoje, do que imaginamos, do que crescemos das nossas vivências. E onde esses valores eles entram na nossa vida, né? Que valores são esses? O que que a gente herdou disso? E a gente herdou a prioridade pela estabilidade, por uma segurança financeira, por um planejamento a longo prazo. Sabe aquele sonho assim? Aí eu vou trabalhar minha vida inteira para se aposentar? Foi por aí que a gente sempre veio e viu, né, pais, mães, avós, enfim, nessa jornada de eu tô aqui, vou me aposentar e tá tudo bem. Tem alguma coisa errada nisso? Não, não tem, gente. Mas foi o que veio, que fez a nossa base para a gente acreditar nisso. Muitas, claro, já trabalharam e fizeram outras jornadas, né? Mas em geral, essa influência muito grande de valores como estabilidade e segurança é o que nos ancora para estar aqui. Então a gente está falando de pais que vêm de tempos difíceis, né, e vêm de tempos difíceis com a questão de um trabalho árduo, né, de ter uma carreira sólida, de crescer dentro de uma empresa, então de ter essa estabilidade no emprego. Isso era crucial para eles. Eles tinham essa garantia dessa manutenção da incerteza do futuro, né, afinal foram frutos de guerra. Mas o mundo vem e chega de uma forma que vem sendo muito mais acelerada a questão da tecnologia, que é o que a gente está percebendo,
né, e vem a questão da mudança, da globalização e tudo isso foi se transformando, mas a gente segue com aqueles valores muitas vezes ali enraizados, a gente sabe, né, que vem muita herança dali de coisas que a gente tem da certeza. Quero algo que me deixa estável, eu quero uma construção de um padrão. E a gente fica me ma menos flexível, né, com esse ritmo, mas a gente se vê nesse turbilhão de coisas que aconteceram. Então a gente tem, claro, a pressão para a gente ser produtiva, a gente tem a inovação, gente, o que que a pandemia fez com essa inovação, com a tecnologia e como as coisas agora parece que desenfrearam de um jeito que ninguém consegue parar mais, né, e que bom, mas como que nós, que nem viemos dessa geração de uso de tecnologia, nos adaptamos, entramos nisso. O que que a gente acaba sentindo? Que tem muita informação, muita coisa, e que a gente se sente sobrecarregada ou deslocada num determinado momento. E aí a gente, quando a gente se compara, principalmente com as gerações que vêm, que usaram, que saíram, que nasceram praticamente com o celularzinho na mão, a gente se acha o quê? Não tô tão ágil como ela, né, não tô tão rápida como essa pessoa que nasceu assim. Então a gente tem um esforço muito grande nosso para a gente se manter, tentar se manter nesse meio desse turbilhão de coisas que acontecem. Fê, não sei se Carol, você quer colocar uma é, coisa? eu acho que é também importante a gente só relembrar que quando a gente pensa na nossa geração, a gente é uma geração que, cujos pais, né, depositaram muita expectativa nas nossas carreiras, né? E naquela época, pelo menos para mim foi assim, e eu acredito que é para a maioria que está aqui também, a gente só tinha algumas profissões para escolher. Você tinha livre escolha para 3 profissões, ou você era médico, ou você era advogado, né? Ou você era engenheiro de ser professora. Então, onde era essa expectativa que se tinha. E a expectativa era muito voltada, como a Carol trouxe, porque os nossos pais é a primeira geração que veio depois da guerra, então eles tinham uma estabilidade, o tipo de trabalho também era muito diferente. Quando a gente compara o trabalho dos nossos pais, a gente vê que eles vieram de uma geração em que o desejo era começar a trabalhar numa empresa e se aposentar lá. Isso era a expectativa de sucesso para eles, né? E quando a gente olha o mundo hoje, em que a gente está envolvido, que a gente é uma geração bem do meio, porque a gente veio de uma geração que teve essa estabilidade, que passou por uma revolução, né, tecnológica, porque a gente surgiu aí a internet nesse meio do caminho, que fez com que surgissem muitos dados, muitas informações, a velocidade de trabalho começou a ser totalmente diferente do que era na época dos nossos pais, e a expectativa de profissão se ampliou de uma maneira muito diferente do que era na época deles. Inclusive a questão de ter a mesma profissão o resto da vida e esperar a aposentadoria, né? Até porque se a gente pegar a expectativa de vida na época dos nossos pais, né, a expectativa era o quê? Que a pessoa se aposentasse aos 60, 55 anos. Hoje, aos 55 anos, você olha as pessoas, elas estão extremamente jovens, né? As pessoas, elas estão extremamente ativas, às vezes no seu auge da profissão, então as pessoas querem continuar trabalhando. Mas existe uma mudança aí, né, que é o que a gente vai trazer um pouquinho mais para frente, né? A pessoa, quando ela começa a entrar nessa faixa etária, ela quer trabalhar, ela quer continuar ativa, mas de uma maneira em que ela veja propósito nessa carreira, e não mais como os nossos pais, que via isso como uma fonte de sobrevivência e de estabilidade. A gente precisa de estabilidade? Precisa, mas a gente precisa também entender que no mundo de hoje, essa estabilidade ela tem um formato diferente do que tinha antigamente, né? Então a gente começa a entender que nos dias de hoje a estabilidade ela é mais frágil também, né? Então a gente tem essa mudança de comportamento da sociedade como um todo, de uma geração que dos nossos pais que eram extremamente estáveis, para a nossa que conheceu o mundo, né, dessa forma, mas que foi se moldando aí no decorrer dos tempos, por questões de tecnologia, por questões de mudança do mercado de trabalho, globalização,
né, e agora mais ainda com a questão da inteligência artificial, então a gente tem toda uma mudança. E como a gente, né, que é essa geração aí do meio, que nem nasceu na tecnologia, né, mas também que aprendeu isso no meio do caminho e tem essa influência da geração dos nossos pais, como a gente está lidando com isso hoje? Né? Não é à toa que a gente vê tantas questões de burnout, de doenças mentais, é porque a gente realmente está nessa fase de transição do mundo mesmo, né? Da evolução do mundo. Então, acho que isso também é um fator muito importante da gente compreender quando a gente está se vendo agora na faixa etária dos 40 anos, entendendo que, de repente, aquilo que no passado fazia sentido para a gente, hoje já não faz tanto sentido assim, né? É isso. E aí, claro, aproveitando esse gancho, né, Pê, como você trouxe, muita pressão, muito burnout, no momento que a gente vai ver que ele pega de alguma forma pra gente. Quais são os dilemas, né, que a gente vive, além do que a gente tem trazido, né? A gente tem esse dilema da estabilidade, né, assim: "Ah, eu vou mudar de carreira? Eu vou me arriscar em novos caminhos?". E aqui não é que acho que é bom deixar claro, né, acho que é importante uma informação, a gente não está aqui trazendo que: "Ah, então eu preciso mudar de carreira, é uma necessidade", não é isso que a gente quer trazer. Mas existe esse medo pela circunstância interna que acontece, né, como se fosse uma lei que nos rege nessa idade ali do 40 que a gente vai falar mais pra frente. Porque na verdade você pode estar no lugar certo, você só precisa olhar ele de uma outra forma, né, você pode estar no lugar que você gostaria em estar, mas a gente fica nesse momento quando você pensa em: "Quero largar tudo, porque aqui não está fazendo mais sentido". Como que a gente olha para isso sem esse medo, né, da gente se arriscar para um novo caminho, para um novo horizonte, para a gente olhar isso com carinho, né, e especialmente quando a gente fala que hoje a mulher ela está muito ativa na questão da renda familiar. Não é mais como era antigamente, que só o homem, né, que fazia a maior parte da renda, ou quiçá a única renda da casa. Hoje a gente sabe que a renda da mulher, ela tem que fazer parte, ela faz muito parte desse contexto. Então isso nos leva a esse momento de como eu começo, como eu saio daqui, o que eu olho para fazer daqui, né. Eh a nossa presença e são várias coisas que começam a nos questionar com isso. E essa instabilidade de sair de um lugar conhecido, confortável, para uma zona que você desconhecida, que vai te tirar da zona de conforto, ela é um dilema desse momento, né. Então, a gente precisa trazer para o consciente. O que a Penha trouxe agora, esse choque entre a tradição e a inovação, ou seja, a gente quer buscar por uma inovação, né, de mercado, por quê? Porque a gente também tem uma sensação de a gente estar ameaçado onde a gente está pela nossa estabilidade. São várias ferramentas que chegam e que a gente não trabalhou, não estava, não viveu naquele contexto de gente que já nasceu dentro disso. Então a gente tem o contexto de aprendizado, sempre de uma nova tecnologia ou de alguma coisa que chega nova, porque está numa constante evolução. E para a gente se manter atualizado, é uma velocidade incrível, né, é uma velocidade muito rápida. Então, para a gente isso também chega a ser esse choque. A gente pensar no futuro e aposentadoria, né, como eu trouxe no início, os nossos pais pensavam na aposentadoria, então eu tenho que ficar aqui, me aposentar, como a Penha trouxe, antes 55 anos, 60 anos, era o momento que a pessoa se aposentava, e hoje não é mais a realidade, hoje tem muita gente que se aposenta e continua trabalhando em outro lugar, ou nem mesmo se aposenta, e a gente também olha para o nosso futuro que a gente fala: "Será que vai ter aposentadoria? Porque só estão jogando mais para frente", então, como que vai ser isso para a gente? Né, então a ideia da gente trabalhar até uma certa idade e depois desfrutar e olhar para esse depois desfrutar, esse depois vem quando, né, porque parece que ele não chega, e não sei se ele vai chegar. Então olhar para isso também faz parte desse contexto da gente se movimentar e querer se movimentar, por quê? Porque a hora que a gente tiver que parar para se aposentar e aproveitar, quiçá, será 80, 70, e como que a gente vai estar? A gente vai estar com saúde se você se cuidar, né, se você pensar nisso num futuro. E a gente quer chegar para aproveitar, mas aproveitar em que condição? Então isso são momentos, são desafios que a gente tem no momento que esses 40 chegam, né, esses 40 começam a causar esse turbilhão de sensações, se eu tô de fato aqui com o que eu quero, isso daqui tá me incomodando, tem coisa que eu já não mais aguento mais. Então é um momento da gente saber conciliar essa
estabilidade e segurança com flexibilidade e adaptação. E aí a gente tem que mesmo se reinventar aqui, parecendo uma metamorfose, né, com pausas, recomeços, ajustes, olhar para o que está se passando dentro da gente. Essa necessidade da gente se reinventar, gente, ela é clara. A gente não consegue mais, com o que tem, ficar achando que nada vai mudar. Para mim hoje, com um filho de 6 anos, pensá-lo em que escola eu vou colocar, é um baita paradigma, porque daqui a 10 anos, quando ele for entrar numa universidade, o que será que ele vai esperar? Tem profissão hoje que não tem faculdade. Como que vai ser esse futuro? Então a gente se perguntar e se ver nesse contexto de tantas mudanças, ele de fato, ele parece muito, muito assustador. Pê, você quer complementar alguma coisa? Quer falar? Eu só queria complementar, né, essa parte dizendo que, assim, por mais que a gente relute, né, esse chamado de reinvenção, de entender quem a gente é dentro desse contexto, ele vem, e ele vem, e se você não der ouvido, ele vai se tornando cada vez maior, mais forte. Foi assim que aconteceu comigo, né? Eu, desde os 39 anos, comecei a sentir que faltava algo para mim, né? Eu estava numa carreira que qualquer um que visse falava assim, nossa, é super bem sucedida, trabalhava no mundo corporativo, cheguei a um cargo de liderança dentro de uma empresa multinacional, né, numa posição global, mas eu sentia que faltava alguma coisa, né? Sentia que faltava alguma coisa, e isso começou para mim lá com uns 39 anos, por volta dos 40 anos, que eu sabia como se aquilo que tivesse servido para mim até aquele momento deixasse de fazer sentido. Não que eu não tivesse sucesso no meu trabalho, que eu não tivesse as minhas vitórias no meu trabalho, mas parece que aquelas vitórias deixaram de fazer tanto sentido assim. Me conta isso para você também, passou ou passa essa sensação de que está faltando algo, de que mesmo que você tenha sucesso no seu trabalho, você vê, poxa, é isso mesmo que eu quero fazer nos próximos anos da minha vida? É com essa mesma intensidade, trabalhando 8, 9, 10 horas por dia? É isso que eu quero? O que eu estou deixando de viver? O que eu vou levar de legado para mim daqui para frente? Quando eu olhar para trás, né, quando eu tiver com uns 70, 80 anos e olhar para trás, eu vou sentir que de fato eu vivi a vida na minha plenitude. Então essas questões aconteciam muito para mim, e eu entendo que elas acontecem muito para muitas mulheres. Foi quando eu decidi então me estruturar para fazer uma transição de carreira. E eu acho que a transição de carreira, ela toca na gente num ponto muito interessante, porque é nesse momento que você vai se redescobrir habilidades, vai redescobrir sentimentos que para você estavam bem resolvidos até aquele momento e que vem para você nesse momento em que você está pensando em transição de carreira. Porque muitas vezes, muitas pessoas falam assim, eu não faço transição de carreira porque eu não tenho uma estabilidade financeira. Mas quando você tem, não é só isso que conta, né? É toda uma questão dos seus amigos, do seu ao redor, né? Da sua ambiência, porque isso também é algo que conta muito quando você fala em transição de carreira. Se você já teve aí, se você já passou por isso, você sabe que quando você fala que você vai fazer transição de carreira, as pessoas falam que você tá louca, né, que é crise que você está tendo, né, alguma coisa que está acontecendo que não está de maneira adequada para você, como se você fosse de outro mundo. Isso por quê? Porque as pessoas não entendem que não é só o seu status ou sua estabilidade financeira que é importante. Chega uma hora que isso para a gente, obviamente, também é importante, mas existem outros pontos que trazem plenitude para a gente. E a gente vai entender agora o porquê que isso acontece, né, Carol? Por que isso não é uma coisa tão incomum ou isso não acontece com pessoas isoladas? Isso tem um porquê. Né? Existe uma teoria que explica isso e a gente consegue entender isso porque, de fato, isso acontece em muitas mulheres e homens também nessa faixa etária.
Exatamente, Pê, como você trouxe lá no começo, né, não é uma exclusividade nem minha, nem sua, da gente começar a ter essa sensação estranha, né, a gente ouviu de muitas mulheres, esse mesmo movimento quando chega nesse momento da vida, né. E foi isso, a gente foi buscar e diferente do contexto da Penha, eu hoje ainda sigo, né, nesse segmento corporativo dentro de uma multinacional, depois mesmo depois de ter feito todas as reconexões, todas as investigações que eu achei que cabia, porque eu ainda entendo que eu ainda tenho um papel lá. Mas eu não deixei de passar por esse momento dessas crises dos 42, né. E eu não sei se vocês já ouviram esse termo, né, essa crise dos 42, enfim, se você já ouviu, compartilha aqui com a gente no comentário o que você ouviu, que a gente vai agora contar um pouquinho. Existe uma teoria que foi proposta por um filósofo que ele é o Rudolf Steiner. Ele é o criador de uma ciência que a gente chama antroposofia, e ele denominou a teoria dos setênios. O setênio vem da palavra, né, de um latim e que significa período de 7 anos. Então, o que que ele acredita? Por essa teoria, né, o Steiner ele fala que a cada 7 anos a gente acumula mudanças, tanto físicas, psicológicas, sociais, que a gente ganha bagagem, que a gente tende a atingir nesses 7 anos, para evoluir para o próximo 7 anos. E esses 7 anos eles têm um sentido, eles têm um significado. E eu fui introduzida, né, nessa teoria muito com a chegada do meu filho, e foi dali dos 7 anos, primeiros 7 anos que eu comecei a entender isso, como se comportava, e foi aí que eu fui evoluindo e entendendo até chegar também nos 42 e como ela pode impactar. Então não é só no comecinho, é uma crise que ela tem vários padrões e vários marcos importantes no desenvolvimento da criança, mas também no adulto, né. Então, a gente vai desenvolvendo estas habilidades distintas. O que a gente precisa ver é que cada um desses setênios, ele é uma oportunidade de crescimento. "Ai meu Deus, mas eu sei, agora é uma crise, o que que eu faço?". Agora é questão de a gente vai tomar conhecimento dessa crise. Quando a gente toma conhecimento dessa crise, do que está se passando nisso, gente, a sensação que dá é que a gente está se passando por isso melhor, mais consciente, com ferramentas que a gente está falando: "Ah, estou sentindo isso, mas eu sei que era para eu estar sentindo isso, então vamos avaliar, porque faz sentido", né. Então, é nesse sentido que a gente quer trazer o contexto para não achar que: "Nossa, eu estou com 40, 41, 42, 39 começou penha". Ele não é exato, tá, não é uma ciência exata: "Ai, agora então chegou os 42 eu vou sentir", não, é em torno de. Então, mais ou menos 7 anos, isso acontece, tá bem? Então a gente pode dizer que eu gosto disso, desse jeito de olhar, que a cada 7 anos a gente ganha um presente, a gente ganha uma nova oportunidade, porque a gente construiu novas capacidades que elas são fundamentais para os novos 7 anos que a gente vai ter, para o novo momento de aprendizado. Mas é claro, tem um turbilhão aí de emoções e vidas de sentimentos, né, que a gente carrega nesses desenvolvimentos de capacidade, né, adquirida. Então é cada jornada, é cada saída de zona, é cada desafio novo. Quando a gente sabe o que a gente espera, mais ou menos, isso dá um norte pra gente, a gente parece que acalma ali o coração. Então você pode estar perguntando: "Mas, né, e aí, eu vou conhecer os ciclos, o que que eu vou fazer?". E é justamente isso, acho que foi muito o que eu e a Penha, quando a gente conheceu essa forma de olhar a vida, de olhar como a vida se reconstrói, que ela começou a nos auxiliar a ver esse desafio, a como a gente lidava com esse desafio, principalmente, né, chegando nesse desafio que a gente vai falar aí do sexto setênio, que ele fica ali do 36, ele do 35 e chega até os 42, né. E claro, gente, não é uma exclusividade nossa, como a gente falou, é das pessoas que estão ao nosso redor. Então sabe aquele happy hour que você vai com uma amiga e está conversando ali um problema, e você fala: "Nossa, mas que curiosidade, eu também estou passando por isso". É isso. Existem esses momentos, esses marcos, e para quem está em criança tem os marcos de crescimento, a gente também passa por eles ao longo da vida, e é isso que a teoria de Steiner ela propõe para gente, que a gente tem marcos, a gente tem momentos que são inerentes ao ciclo de vida do ser humano, né.
Todos vão passar de uma forma ou outra por um desafio ou outro, mas a gente vai passar. Então aqui a gente quer Carol, aqui é só uma observação, né, eu acho que é importante o que a Carol trouxe de conhecer esses ciclos e principalmente, né, as crises que a gente tem nesse desenvolvimento humano, porque é uma chance da gente conseguir lidar melhor, porque tudo que a gente conhece, a gente primeiro sabe que não é algo que é exclusivo da gente, ou seja, a gente não está sofrendo sozinho, existem outras pessoas que também passam por isso, que também compreendem isso, que já passaram por esse período e que podem trazer lições para a gente em relação àquilo que aconteceu, como a pessoa lidou com aquilo. E também, eu acho que o mais importante é você entender, quando você toma consciência de algo que está acontecendo com você, tudo que vem, você passa a olhar de uma maneira mais consciente. E isso te traz ferramentas para você lidar melhor com isso. Então, acho que o grande objetivo, o grande ponto, né, o interessante daqui é você saber ter informação, ter o conhecimento para você saber lidar melhor com isso, né? Ou seja, conhecer você a fundo para saber como lidar melhor com cada uma dessas fases, quer seja com você mesma ou como a Carol própria disse, né, com os seus filhos, né, com as fases do seu filho. Eu acho que a gente consegue também, ao mesmo tempo que se desenvolve conhecendo isso, ajuda os nossos filhos ao nosso redor nesse desenvolvimento. e marido também, penha parceiro, todo mundo, entendeu? Então a gente Hum, sabendo que tem crise, tudo dá certo, a gente olha para eles de um outro jeito. Agora, eu acho que assim, a gente está falando, então se você teve a oportunidade de abrir a apostila, tem uma caneta, tem um papel aí fácil, a gente vai explicar aqui um pouquinho, né, eu vou dar uma passada aqui para a gente conversar sobre cada fase, lógico que a gente vai aqui, aprofundar no setênio ali dos 42 anos, mas se você tiver a oportunidade de fazer um exercício que a gente vai propor aqui, porque todas essas passagens que a gente está vendo aqui no slide, né, desses setênios, eles têm significados, eles têm momentos, eles têm essa capacidade dessa evolução, de a gente nos capacitar para a fase seguinte. Então, é um exercício que a gente quer te convidar a olhar para você, a se sintonizar com você, né, olhar lá para você no fundinho agora e fazer o exercício de retomar os primeiros setênios. Então, eu vou falar um pouquinho o que cada um significa, o que cada um tem de construção, até chegar nos 42. Então, a proposta é essa. Então, se você puder pegar caneta e um papel, será muito bem-vindo. Então vamos lá, como eu falei, né, eu tenho o Bruno de 6 anos, então esse para mim, esse primeiro setênio, ele é muito claro, muito presente. Ele é um momento do desenvolvimento físico e emocional da criança, né, é o primeiro setênio ali, que a criança está evoluindo, está formando a personalidade, tem o desenvolvimento da fala, tem o ato do andar, tem o ato de se expressar, de engatinhar, então tudo isso tem uma construção, tem uma jornada, existe uma aquisição de hábitos e, claro, algo muito importante, gente, valores. Esse primeiro setênio e o segundo, eles são cruciais para o que a gente ganha, né, de valores. Por quê? Porque pela neurociência, a neurociência ela explica que a gente aprende o mundo através do que a gente vivencia, do que a gente vê. E a gente vê aonde? Onde a gente aprende quem é o nossa primeira escola, é a nossa família. Então, é a partir daí que a gente começa a formar a imagem de nós e do mundo através daquilo que a gente está vendo no nosso primeiro contexto, do contexto mais próximo, que são nossos pais, nossas famílias, né? Se não foi o caso do pai, quem nos criou. Então, aqui é onde a gente toma consciência do eu. Então, a sugestão agora é para que você coloque aqui uma mensagem, ou uma palavra, ou um sentimento que lhe venha do que seria esse momento, esse seu primeiro setênio que te remete a esse desenvolvimento que a gente falou aqui. O segundo setênio, a gente entra para um outro lugar do mundo, né? Então, o mundo no primeiro ele é bom, primeiro setênio. No segundo setênio, o mundo passa a ser belo. Eu tenho uma formação do que a gente fala do corpo etérico. Quem é o corpo etérico? Aqui é uma linguada da antroposofia, gente, desculpa, mas o corpo etéreo é onde a gente vai começar a construção da mente, do que está aqui no pensamento.
E aí a gente vai então ter esse desenvolvimento do corpo, a gente né, o adolescente ali, a criança, ele está se desenvolvendo no corpo, da formação, é o momento que tem toda a questão né, da puberdade, que acontece, a nossa mente, e aí vai começando a formação da identidade, por isso que a gente fala da aborrecência, é um lugar que encontra o novo eu, que vai buscar essa autonomia, que quer esse desenvolvimento autônomo de eu sei o que eu quero, eu vou buscar eh, outras pessoas para me darem experiências, e a gente está falando das amizades, a gente está falando de novos contextos ali que a gente tem na escola, né, indo para um relacionamento com os outros, então com o mundo mesmo. Então, a gente tem ali a formação dos valores e dos princípios, que também é como a gente falou, são os 2 setênios principais. E por que que eu estou dando ênfase neles? Porque amanhã, na nossa segunda live, a gente vai estar falando de muita coisa que acontece nesses 2 setênios. Então, por isso que eles estão diretamente relacionados com tudo que a gente está passando até hoje, tá? Então, se você tem agora uma frase, um sentimento que você se recorde ali dos seus 7, 14 anos que te marcou nesse período de desenvolvimento do corpo e da mente, né, acontece aqui a menstruação normalmente, né, das mulheres, o que que te marcou nessa idade? O terceiro setênio, ele vai dos 14 aos 21 anos, onde a gente de fato tem o desenvolvimento da nossa sexualidade. A gente tem aí formação da nossa identidade profissional, né? O que vamos ser, a decisão do que a gente vai fazer. Então, é um período bastante desafiador, né, para nós, porque a gente vai crescendo e tem essa cobrança, né, dessa identidade profissional muito cedo. A gente quer buscar a nossa independência, então aí de novo tem aquela fase, né, da aborrecência mesmo, forte, o desenvolvimento da capacidade de tomar decisões e a formação de relacionamentos maduros, onde de fato a gente está ali com amigos. Aqui a gente fala do corpo astral, então o nosso corpo físico e etérico de pensamento ele está formado e a gente está se formando de fato com o corpo agora astral. Né? O mundo ele é verdadeiro e eu tenho a afirmação do eu. Nesse momento é onde a gente chega na primeira crise, que é a crise da identidade. Aos 21 anos, quem sou eu? O que eu quero? Então eu estou descobrindo todo esse novo lugar. Agora parece que assim cheguei completo nesse momento. Ô, Depois a gente Carol, passa. Oi. é só antes de a gente ir, porque eu acho que esses 3 primeiros setênios aí, ele marca um amadurecimento biológico, né, então a gente vê que tem desde o amadurecimento neurológico, que é do 0 aos 7 anos, onde a criança vai aprendendo a falar, né, a andar, a ter todo esse desenvolvimento neurológico. Depois do 7 ao 14, mais a questão do metabólico, né, porque a gente tem aqui a questão da menstruação, da ação dos hormônios, tanto para as meninas quanto para os meninos. E depois a gente tem a parte do circulatório. Então a gente tem aí todo um amadurecimento do sistema biológico, que traz aí não só a questão do nosso primeiro desenvolvimento, que a gente tem toda a nossa capacidade desenvolvida em termos biológicos, mas também a gente tem aí informações importantes que, como a Carol trouxe, a gente vai discutir um pouco amanhã, que vão acompanhar os demais setênios, né? E aos 21 anos, como a Carol trouxe, a gente tem essa crise de identidade porque é o momento que a gente está se desvinculando dessas primeiras influências, que são ou os pais, ou os parentes, ou os professores que tiveram até esse momento muita influência sobre a nossa personalidade, quem a gente é. Então, esse momento marca quem eu sou de verdade, né? Assim, quem eu sou. Então, eu acho que a primeira crise aqui que traz para a gente essa percepção de quem sou eu por eu mesmo. É isso. É a primeira formação do eu. Cheguei. Então, se você tem alguma lembrança ou sentimento, toma nota, marca o que isso te remete. Falando do quarto setênio, a gente tem então, de fato, a consolidação, né, da identidade profissional, que começou na formação no anterior, então, como a gente explicou, né, vem sempre uma criação, é como se fosse a construção de um
de um degrau da escada e a gente tem a condição de subir para o outro. Então, desenvolvimento da capacidade de liderança, a aquisição da estabilidade emocional, o desenvolvimento da capacidade de planejar e a formação de relacionamentos duradouros. Aqui já começa a busca pelo seu lugar no mundo. Então, aqui é quando a gente começa a trabalhar, a gente vai fazer essa busca, né? E aqui a gente tem uma característica de um arquétipo, que é um arquétipo de centauro, né? A gente tem uma parte humana com instinto um animal, porque a gente já vai para esta formação, para essa aquisição, né, do mundo, né, do que é o mundo. Meio Então, desgovernado ainda, né, Carol? Porque eu acho que isso aqui marca, assim, né? O que é o boa. centauro? É meio humano, meio cavalo. Então, ele tem a força do animal, mas ainda tem a parte emocional e a parte psíquica em desenvolvimento. Então, ele está ali buscando, tem a força para fazer, por isso que nessa faixa etária a gente, tudo que dá, faz, né? Mas ainda não tem esse amadurecimento. O que realmente eu quero fazer? Qual habilidade eu vou desenvolver? Vai aprendendo aí com a experiência, porque tem energia para absorver e fazer tudo. Então, por isso que tem essa analogia com esse arquétipo, né, o centauro, porque tem força, mas ainda precisa do controle desse animal que está ali dentro. É isso. Você tem alguma palavra, algum sentimento que te remete a essa busca, a esse momento dos quartos setênio? Registra aí. Depois a gente vai para o quinto. O quinto setênio é a busca por significado e propósito na vida, né? O quinto setênio é onde a gente passa pela idade crística, que a gente fala. É onde a gente está ali no topo dessa parábola aqui, né? A gente está ali no topo dela, quando a gente fala de anos críticos, onde a gente tem o nosso maior contato na busca do que a gente está aqui. Então, a gente tem essa busca pelo propósito, o seu lugar aqui no mundo. A gente está desenvolvendo a capacidade de autorrealização que a gente quer. Então, a gente quer a aquisição de um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, com o desenvolvimento de capacidade de lidar com os conflitos. Então, a gente já tem, de certa forma, um amadurecimento psicológico que foi consolidado no setênio anterior, e a gente já tem relacionamentos mais saudáveis, né? A gente está em um outro grau de maturidade, é uma fase que você tem um pensamento mais consolidado, você está com um racional mais claro para você. E o arquétipo que identifica esse setênio é o cavaleiro, que ele desconecta do animal, que era o centauro, que o domina, e a parte emocional ela fica mais contida. A gente evoluiu mais um degrauzinho nessa jornada. Que, de novo, se te remete a algum sentimento, alguma palavra, tome nota também. Chegamos no sexto setênio. O sexto setênio é aquele que vai dos 35 aos 42, aquela fase que a gente falou, que começa aquele momento de o que eu estou fazendo, será que isso está certo, será que está em linha com o que eu estou pensando, querendo, fazendo. Então é esse momento que chega a um questionamento sobre a contribuição para o mundo, que a gente quer pertencer a esse mundo. Então a gente executou, a gente se doou e formação de relacionamentos significativos. Dando todo esse pano de fundo para esse lugar, é onde a gente começa, né? Eu estou generoso, eu quero fazer coisa diferente, mas de repente eu ainda estou em busca do que é só fazer, fazer, fazer do trabalho. E eu tenho também, claro, a perda da vitalidade que começa a acontecer, é natural. Então, aqui é esse contexto que ele dá a base ali do que a gente vai chamar da crise dos 42. O arquétipo daqui é o andarilho, que ele começa a buscar o seu lugar no mundo. Então, não E, sei em que Carol, fase. Pode falar. não, só para complementar que aqui, então, a gente, nesses próximos, né, 3 centênios, que vai dos 21 até o 42, a gente tem um amadurecimento psíquico, né, que é exatamente isso. A gente já adquiriu a força, a gente já quer saber o nosso lugar no mundo, né? Quem sou eu de verdade, mas buscando principalmente a nossa essência, né? Então, o que eu de fato posso contribuir com o mundo. E aqui eu acho também tem um ponto muito importante da gente trazer, que é a fase dos 35 anos, especialmente dos 40 anos, que a gente também tem
aqui o início da nossa queda dos nossos sistemas biológicos, porque aqui, principalmente para a mulher, por volta dos 40 anos, ela entra no climatério, né? Que logo depois vão vir a menopausa. Mas é importante a gente entender que a gente também tem essa queda de energia e que a gente vai buscar fazer as coisas com mais sabedoria, porque a gente já não tem mais a energia ali do centauro do cavalo. Agora a gente vai buscar fazer as coisas que importam para gente, né? Então precisa vir da nossa essência, com sabedoria, porque a gente precisa desprender menos energia, porque essa energia é o nosso corpo se preparando para os próximos setênios aí. Então a gente também precisa entender que, além desse amadurecimento psíquico, os nossos sistemas biológicos, eles também vão começando a partir aí dos 40 anos, que é o fim desse grupo de setênios, a decair, né? Porque a gente vai logo depois ter a diminuição dos nossos sistemas biológicos para os próximos. Então, o que isso traz para a gente, né? A redução de algumas questões energéticas, físicas mesmo. Quando eu falo energética física, você tem menos disposição física, te falta mais energia, já não tem mais energia de 20 anos, que a gente costuma dizer. Então, isso também é um ponto que a gente precisa perceber para saber lidar com as situações. Eu não vou, no trabalho, trabalhar 9, 10 horas, porque eu vou carecer de energia, mas eu posso fazer meu trabalho com muito mais sabedoria, escolher as causas pelas quais eu vou brigar aqui. Esse é bem o que a gente nota nesse centênio. Você já fala, deixa isso para lá, isso daqui não é meu, né? Então, assim, o que realmente importa para mim é aquilo que eu vou comprar as brigas, dizendo assim, de uma maneira mais clara. Perfeito. E é por isso que essa parábola ela começa a cair, né? Então é justamente isso. Essa linha aqui que a gente vê no meio da tela laranja, ela cresce, ela chega até a idade crítica, ela vai caindo, porque ela quer dizer mesmo a nossa vitalidade. A vitalidade ela vai caindo. A Penha bem falou. Chegamos aos 42 e 49. E a gente tem uma reavaliação da vida, né? O desenvolvimento da capacidade de resiliência, aquisição de maturidade, desenvolvimento da capacidade de perdoar e a formação de relacionamentos autênticos. É a busca fazer o que é essencial. O arquétipo aqui é o guerreiro, que acumula os aprendizados dos setênios anteriores, né, para ir lutar de fato para as causas que fazem sentido. Então, não é por um acaso essa crise que a gente passa, esses momentos de transição, é porque a gente está mudando, é um outro contexto da nossa vida, a gente está desenvolvendo outras capacidades que chegam e nos questionam se aquilo que a gente está fazendo está de fato alinhado com o que a gente veio aqui para fazer. E são essas forças que atuam sobre a gente nesse momento. Por fim, a gente tem o oitavo setênio, né, que é dos 49 aos 56, tem uma visão sistêmica, busca fazer o que é necessário, e nessa fase há mais perguntas do que afirmações. O arquétipo aqui é a rainha, então a gente fica mesmo ali vendo o que vai acontecer. Poxa, mas acabou no oitavo? Não, não acaba no oitavo, né? Mas de fato a antroposofia ela é uma ciência nova. Ela tem mais ou menos 100 anos de existência e aqui a visão que se tinha, né, a idade média que as pessoas de vida das pessoas liberava esse tanto, está se desenvolvendo, estão vindo mais, mas o fato é que a gente depois dessas fases, a gente passa a entrar com esse novo momento. Desse lugar para frente, a gente só está falando aqui da gente fazer de fato o que a gente vem fazer. Então, é aquela, né, aquela visão daquela senhorinha, daquela velhinha ali, fazendo o de fato que ela está de propósito aqui e dando tempo ao dia dela, à calma dela, o que ela de fato faz. E aqui também, né, Carol, é a questão do amadurecimento espiritual, porque aqui eu acho que muitas coisas materiais já foram conquistadas, né? Normalmente, quando a gente fala dessa faixa etária, as questões materiais, a questão psíquica também já tem um outro olhar aqui, uma outra forma de ver o mundo, e aqui a pessoa tem um amadurecimento espiritual, né? O que ela quer deixar de legado para o mundo, como ela ajuda os outros, mas sem se prejudicar, fazer o bem, né, para outros. A gente vê muito isso, as pessoas mais velhas, quando passam para a fase dos 60, 70 anos, que hoje ainda até são pessoas bem jovens, mas a gente vê que quando vai
se aproximando de mais, com mais idade, mais as pessoas estão, assim, linkadas às questões espirituais, como eu faço bem, né, o que eu vou deixar de legado para o mundo, o que eu vou deixar de legado para minha família, né, como minha família vai me ver, e há essa preocupação, eu acho que aqui é muito genuína, tem muitas pessoas que chegam essa faixa etária e pensam, o que eu deixei para o mundo, o que eu fiz de bom para o mundo, então acho que é muito essa questão mais voltada para a questão espiritual. Mas como a Carol trouxe, eu acho que como a gente está vivendo cada vez mais, é possível que esses setênios também tenham aqui uma alteração até Ajude, nessas né. faixas etárias, por isso que cada biografia é uma biografia, isso aqui é uma referência, mas as pessoas podem estar em outros, com mais, por exemplo, 49 ainda, um pouco no setênio anterior, porque isso é uma biografia, né? O fato é que essas fases, essas questões, esses desafios de cada setênio, eles acontecem no decorrer da vida. E aí, dentro desses períodos, né, que aí é por isso que a gente está fazendo esse exercício com vocês na apostila, que é justamente para vocês identificarem se esses pontos aconteceram exatamente nesses períodos aí, ou se for um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas vocês vão ver que normalmente todos esses pontos acontecem aí nessa linha da vida. Exato. Não sei se como isso chegou para vocês, se está fazendo sentido ou não, compartilha com a gente, para a gente saber, né. Acho que aqui o que a gente de fato traz a proposta é a gente mergulhar no que acontece nesse ciclo, que nos convida a se refletir, que acho que a gente já falou bastante, né, que esse momento que a gente vem desde o começo aqui, né, Penha, trazendo e falando dos 40, que é algo que não acontece com a gente, foi chegar aqui para explicar, né, então qual que é a lei, o que a gente está ali tendo como base que explique este momento, né, que é de fato a formação da nossa consciência que chega, né, a alma da nossa consciência que chega nesse momento. Então, é a última fase que a gente tem do desenvolvimento da alma, que é propriamente dita, como é sugerido na teoria dos setênios, né, e aí vem esse sucessivo despertar da alma, que a gente é levada a uma busca do essencial no mundo, no outro e em nós mesmos. É o momento do questionamento sobre o nosso propósito e a missão da vida. Então vem perguntas: quem sou agora? Minhas escolhas estão alinhadas com o que eu quero agora? Com a minha função agora? Então é esse momento, é esse período que vem os 42, essa crise da autenticidade dos 42. E eu acho que é só interessante complementar, né, Carol, porque muitas vezes as pessoas falam, eu tenho 40, tenho 45, tenho 50, eu já estou velha, como que eu vou agora mudar de profissão, fazer outra coisa? E é importante a gente pensar, eu acho que refletir um pouco sobre isso. Primeiro, da questão de que a gente está vivendo muito mais, como a gente comentou no começo da live, né? Então, assim, a gente está vivendo cada vez mais. A expectativa de vida para mulheres hoje é 75 anos, então, quanto de tempo ainda não tem aí para a gente contribuir socialmente? A sociedade está ficando cada vez mais com maior idade, então, se a gente olha a pirâmide etária, a gente vê uma inversão cada vez maior, a gente tinha uma pirâmide etária com a base muito mais larga, e hoje a gente olha, essa pirâmide já está com um olhar totalmente diferente, então a perspectiva é que para os próximos anos a gente tenha cada vez mais idosos, né, e tenham pessoas cada vez mais aí na faixa dos seus 70, 80 anos como parte da população, e que essas pessoas vão precisar ser ativas, né? Vão precisar encontrar o seu lugar no mundo. E o trabalho, ele é, de fato, parte da nossa vida. Não é porque a gente não consegue trabalhar, sei lá, 9, 8 horas por dia, a gente tem um outro tipo de trabalho, um outro tipo de inteligência para contribuir. Então é importante que a gente pense sobre isso, né? Qual é a minha essência? Qual é a minha identidade? Como eu posso contribuir para o mundo mesmo depois dos 40, né? Então a gente sabe que a gente tem muita energia, tem muito conhecimento, muitas habilidades e muitas coisas para contribuir nesse mundo em que está ficando cada vez mais ágil, mais rápido. O que a experiência e o que a gente aprendeu, né, até aqui contribui para que a gente possa ter uma sociedade um pouco mais evoluída também. Então eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa entender, que
Aos 40 a gente ainda está na metade da vida, né? E como a gente vai seguir com a nossa carreira daqui para frente, é importante porque a gente talvez não se aposente e a gente vai continuar fazendo algo que não gosta, algo que não preenche nesse período, porque não vai ter aposentadoria, né? Talvez não tenha aposentadoria, e aí? Você vai viver a vida inteira fazendo algo que não te satisfaz mais? Então é um momento para a gente realmente entender o que faz sentido para a gente quanto carreira e pensar sobre isso. Eu sei que fazer transição de carreira, como a Carol trouxe, não é algo do dia para a noite, não é algo simples, a gente tem todo um processo para ser feito, mas se a gente tem esse desejo, a gente precisa começar em algum momento. E esse início precisa ser a partir dessas reflexões, né, do que a gente quer fazer daqui para frente para a gente começar a construir essa jornada hoje e não deixar que essa rotina de hoje nos consuma e a gente chegue lá aos 70, 80 fazendo algo que a gente não gosta. Então eu acho que é uma reflexão que a gente pede para vocês fazerem, porque a gente vai amanhã conversar um pouco mais sobre essas questões da nossa identidade, como a gente usa a nossa identidade, as nossas habilidades, né, tudo que a gente traz de experiência e principalmente aquilo que nos preenche para formar uma nova profissão, desejo de formar uma nova profissão, mas como evoluir na própria carreira. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso amanhã, né, Carol? Exatamente, exatamente. Então, como você trouxe, a gente tá a ideia aqui foi a gente trazer a consciência, né, para isso que a gente está vendo, para todas essas fases, para a gente notar que o que a gente passa não é exclusividade nossa, né, tem Algo deu um errado. monte de mulher um monte de mulheres que estão A aí Siri passando por querendo falar com a gente. deu errado, alguma coisa deu errado nos 42. Mas por quê? Porque com consciência a gente consegue, né, trazer, acolher essa mudança que está acontecendo, acolher esses questionamentos que estão surgindo com consciência, trazê-los para uma realidade que de fato existe, né? E foi por conta da nossa experiência, da nossa inconsciência com esses desafios que Penha e eu, a gente deu início a esse projeto, como a gente já trouxe. É um projeto que a gente quer, através de ferramentas, auxiliar vocês a resgatar essa essência, né, aquela que a gente brinca que está lá instalada no software quando a gente chegou, mas que por conta de alguns vírus, hackers, ela foi se adaptando, modificando ao longo da vida, e ela é a nossa essência base que está tentando se reconectar com a gente nesse momento. E que se a gente não tem clareza dessa essência, fica bem difícil, fica bem desafiador da gente evoluir para uma vida de fato íntegra, conectada com o nosso propósito de vida, com o nosso propósito de essência. Então, amanhã a gente quer te contar um pouquinho mais sobre esses vírus e hackers que modificaram a nossa essência. Eu vou te contar um pouquinho da minha história também amanhã, para ilustrar o que esse conhecimento me fez redescobrir de mim mesma e até como ele me ajudou. Não apenas na minha vida profissional, mas na minha vida de maternidade, no meu casamento, a passar por este momento de uma forma mais consciente, mais tranquila, me conectando com a minha essência. É fácil? Não, não é fácil, gente, mas com a consciência a gente consegue passar por ele de uma forma muito mais tranquila. A gente tem ferramentas para isso. Nosso convite, então, agora é que vocês reflitam. Até amanhã. Acho que, Carol, a gente não está te ouvindo. Tá ouvindo ou não? Parou? Agora sim, Então voltou. tá. Não sei até onde foi, Pê, então, vou deixar aqui, né, acho que amanhã a ideia, a gente contar um pouquinho sobre esses vírus e hackers que modificaram a nossa essência, né, eu vou contar um pouquinho da minha história, onde aí esse onde eu consigo através do que eu descobri, conectar com a minha vida e também, né, conviver com esses desafios que aparecem, seja na parte profissional, na maternidade, no casamento. Mas o convite que a gente deixa aqui, né, nesse finalzinho, é que vocês reflitam até amanhã
sobre o que está mais lhe incomodando hoje. O que que você acha que pode ter modificado na sua essência, que está te chamando, que está te pulsando hoje nesse momento dessa crise ali, que fala: "Poxa, o que eu estou fazendo aqui não é o meu propósito, isso está me incomodando". Então reflita, que a gente vai conversar com vocês amanhã e que a gente tem certeza que você vai ver esse ponto de um outro lugar, de um outro prisma, e que a gente vai para uma jornada juntas aí de você conectar de fato o seu propósito com o seu sonho e você ter a magia da Iris acontecendo na sua vida. Tem alguma coisa a mais, Penha, que você queira falar Não, eu antes só da queria gente dizer, despedir? só queria dizer que foi um prazer a gente conversar aqui por quase 1 hora, né, e falar se fez sentido essas informações para vocês, se vocês se conectaram com essas questões aí do desenvolvimento humano, se está fazendo sentido, encaixando aí, compartilha o link da live amanhã para suas amigas, para as pessoas que também estão passando por esse momento e que estão aí inseguras, com medos de fazer mudanças ou achando que está louca porque ninguém compreende. Eu acho que a informação de amanhã vai ajudar muito a entender essa questão da nossa identidade e a carreira que a gente escolhe. Então compartilha e a gente se vê amanhã, no mesmo horário, para conversar um pouco mais sobre a nossa identidade e a carreira. Um abraço e a gente conta com vocês amanhã. Ótima noite, gente. Muito prazer. Até logo.